Fala pessoal, bora para mais um conteúdo aqui do RH Summit Live Show e reforçando o nosso combinado, tá? Quando for um conteúdo gravado, eu vou sinalizar que ele é gravado. Isso não muda a qualidade do conteúdo, mas muda a forma que você interage no chat. Pode deixar as dúvidas ali que o nosso pessoal tá ali para responder, ou também procura o palestrante no LinkedIn para esclarecer alguma coisa. E o tema agora a gente vai falar de algo que nos últimos anos mudou bastante. A gente está falando de benefícios, que antes tinha um formato muito rígido, muito encaixotadinho ali, fechadinho. Basicamente a gente conseguia entregar aquilo e com a tecnologia a gente conseguiu personalizar isso. A ideia aqui é que a gente trabalhe com tecnologia, flexibilidade e que a gente personalize com foco no colaborador. E já vou deixar aqui um primeiro puxão de orelha. Que a gente construa o nosso pacote de benefícios com foco nas pessoas que vão utilizá-lo e não com aquilo que a gente acha que é importante ou aquilo que só a gente gosta. Que aí a tendência de que isso fique enviesado e que muitas vezes não seja utilizado, acaba... A gente sabe o que acontece no final da história. E para esse papo, a minha convidada é a Afonso Azevedo, que ela é diretora comercial de benefícios da Sem Parar. Afonso, é um prazer bater um papo com você aí. Conta um pouquinho quem é a Afonso para o pessoal te conhecer. Oi, Léo. Primeiro, bom dia, né? Prazer estar aqui com vocês no RH Summit 2025. Gosto muito do evento, participo todos os anos. E você já começa com uma provocação interessante, né? Hoje eu estou à frente do comercial aqui do Sem Parar Empresas, sou diretora, responsável pelos canais de entrada, responsável pela área de benefícios. E já introduzindo aqui um pouco da sua provocação, de fato, acho que o mundo mudou, né? A forma que a gente se relaciona muda, e é um momento também de virada aqui no setor de benefícios. Os modelos tradicionais, eles estão dando lugar às soluções mais digitais, integradas e, como você mesmo disse, com o usuário no centro aí, né. E o RH ele deixa de ser aquele gestor de benefícios obrigatórios e passa a ser um aliado estratégico na área de negócios, né, na atração, retenção, até na produtividade das pessoas, né. Acho que cada vez mais as empresas estão buscando esse tipo de solução, essas soluções mais completas e que unifiquem serviços e simplifiquem aí a forma de fazer gestão. E aí, Afonso, o benefício no passado era muito VA, VT e plano de saúde em alguns casos. Hoje em dia essa gama se ampliou muito para muita coisa, tem muitas opções e de forma mais flexível, isso possibilita muito mais opções para o RH, para o colaborador como um todo. Como que esse RH usa isso como estratégia hoje? Como que isso transforma também a atuação do RH, desde a atração até o engajamento dos colaboradores na vida desse colaborador, na jornada dentro da empresa? Então, Léo, o tema da humanização, né, e o foco no colaborador, ele tem ganhado força, né? Quando você mesmo disse, esses benefícios eles têm sido cada vez mais criados para as necessidades do dia a dia. E acho que esse é tudo aquilo que faz sentido na prática, né? Quanto mais fluido, mais simples for a experiência do colaborador com os benefícios, mais ele vai conseguir colocar em prática aí o que mais importa, né? Que é a entrega, o seu desenvolvimento, o seu bem-estar. Acho que a tecnologia ela tem um papel essencial aqui, mas é a empatia que guia, né? Tem uma provocação que eu gosto muito, que assim, quando pergunto, né, o que é mais importante, o seu colaborador ou o seu cliente, né? Acho que colaborador é quem nos representa, leva a nossa imagem, então esses benefícios eles estão ali linkados, né, com aquilo que faz bem para ele também, né, com o seu bem-estar, acho que é por aí. Tem uma frase de um amigo meu, Afonso, que fala que os números não mentem, mas também não sentem. Tem coisas que a gente precisa perguntar para o colaborador, mas a gente também ter a noção de que dentro de algumas empresas a gente tem duas realidades muito diferentes. Tem o povo do corporativo que fica no escritório, na parte mais dia a dia, diferente de quem está no chão de fábrica, ali na linha de frente. São realidades diferentes. E até na hora de calibrar o benefício, a gente precisa saber entender quem são esses públicos. Não estou dizendo para que a gente tenha mundos diferentes ou benefícios muito diferentes, mas que a gente consiga ver essas realidades diferentes, que a tecnologia ajuda, mas ela sozinha não vai dizer isso, muito menos a inteligência artificial. Mas aí vou para a nossa terceira pergunta.
O Vale Transporte, ele segue sendo um benefício essencial, mas ele mudou bastante, né, se antes Vale Transporte era para transporte público, hoje entrou uma palavrinha bonitinha que até troca um pouco isso, que vira um Vale Mobilidade, mudou até o nome, porque hoje tem outros formatos de transporte além do público. Então, essa nova realidade também passa a fazer parte da gestão de benefícios, né. Então, como que eu calibro esse vale transporte, vale mobilidade, dentro dessa realidade do colaborador? O famoso VT, né, que a gente fala aqui, que é a forma como ainda o trabalhador, o colaborador chega ao trabalho, né, ele é obrigatório e ele ainda continua sendo o principal benefício, né, oferecido aí pelas empresas. O que muda, assim, que ele tem as suas complexidades. Você imagina em grandes operações que têm grandes capilaridades, a gente tem que buscar melhor rota, os menores custos. Ele sendo no vale tradicional, né, no transporte público ou no formato de mobilidade ali, a gente tem hoje o VT como sim, um grande aliado aí, né, da área de trabalho e uma solução nossa que hoje que permite a gente tem mais de 1.200 emissoras no Brasil, Léo, então você imagina a complexidade disso, você imagina você chegar lá, o teu colaborador precisa trabalhar, você tem uma grande operação no Brasil inteiro, e aí você imagina que não é simplesmente só dar o dinheiro para o colaborador, né, hoje existem outras formas de fazer essa gestão, que ela é muito mais elimina todas essas complexidades e melhora a eficiência, então na prática é menos dor de cabeça para o RH, é menos trabalho operacional. Então a gente conta aí com algumas soluções de gestão de saldo, do poupador, por exemplo. Então, assim, eu consigo enxergar quem foram os funcionários que foram trabalhar, que não foram, que estavam de férias, não estavam. Eu consigo entregar toda essa gestão para as empresas hoje, né, mostrando para eles ali, de fato, aquilo que foi utilizado e a gente consegue até 20% por mês de economia. E isso ajuda também, inclusive, na saúde financeira dos nossos clientes, né. E aí, me corrija se eu estiver errado, Afonso, você, RH, que gerencia colaboradores do Brasil inteiro, quantos fornecedores você tem que calibrar aí para carregar um vale transporte por mês? A gestão caótica disso tudo, quantos logins você tem que fazer para conseguir ter a entrega do vale transporte ou vale mobilidade para os colaboradores que estão em cidades diferentes, estados diferentes, com realidades diferentes. E a gente sabe que quanto mais logins, mais plataformas, mais integrações, maior a possibilidade da gente errar. Então me Maior corrige trabalho aí. operacional, né. Isso, porque assim, imagina, a gente está gravando esse conteúdo na semana de fechamento de folha, que é a semana do terror do RH, né, que o RH já começa com um nervoso ali durante a segunda já começa agitada. Como que eu ter um fornecedor integrado pode reduzir os erros, né, você já falou um pouco de economia, mas principalmente a gente ter um trabalho mais fácil, porque, vamos lá, se você tem colaboradores no estado no Bra um colaborador em cada estado, você vai ter pelo menos aí 26 logins que você vai ter para fazer, para calibrar para carregar um vale transporte. Então, tendo um integrado, isso ajuda bastante o RH, né? Com certeza, com certeza. Essas plataformas, né, elas têm muitos ganhos, não só para as empresas, né, para o RH ali em si, mas também para o colaborador. Lá da empresa, a plataforma ela oferece exatamente isso que você falou, uma gestão centralizada, eficiente dos benefícios, eu compro só para quem precisa, eu tenho redução de tempo, operacional mesmo, menos trabalho, né, mais controle, eu tenho mais segurança, mas eu acho que o grande diferencial também está na experiência do colaborador. Né, no final, você precisa fazer com que ele chegue ao trabalho e com todo esse nível de complexidade de compra, né, a gente também, a gente vê a necessidade também de atender esse público. Então a gente criou um app aqui exclusivo do Sem Parar Empresas, que ele consegue encontrar todos os benefícios no mesmo lugar. Então tem lá o vale transporte, os demais saldos, alimentação, refeição, tudo de forma simples, acessível, num único lugar. E o nosso app também, ele tem funcionalidades que ajudam esse cara na ponta no dia a dia, então acompanhamento do tempo de linha de metrô e ônibus da CTPM, compra digital, né, de vale comum que não precisa pegar fila, nem precisa mais ser em papel. E a gente também tem um clube de descontos de vantagens aqui que amplia, né, o poder de compra do colaborador. Então, tudo isso reforça esse compromisso nosso
com a comodidade e a valorização das pessoas, né, o verdadeiro ativo mesmo das empresas. Isso já se desenha para, vamos lá, focado num aplicativo. E talvez você já conheça Sem Parar, da tag, quando você vai no shopping, quando você passa no pedágio. Agora você está descobrindo um outro lado da Sem Parar. Então, quando você passar pela tag do shopping, quando passar pelo pedágio, você vai lembrar que possivelmente o seu vale transporte também esteja chegando até você pela Sem Parar. E aí, dentro de um único aplicativo, acho que você traz um ponto muito importante. Nem todo mundo tem memória no celular para carregar 20 aplicativos diferentes para cuidar dos seus benefícios, para olhar. Se está tudo dentro de um só, a gente já fica mais fácil, a gente já olha tudo num lugar só. Então, isso demonstra um cuidado com o colaborador. Acho que para o RH diminui também a quantidade de gente abrindo chamado para tirar dúvida, ou se ainda é aquele formato que você tem um balcão de atendimento desse público. Quanto mais informação você fornece, menos você tem aí necessidade de chamado, de atendimento exclusivo. Então isso também alivia, o dia a dia, a carga de trabalho desse profissional de RH ou departamento pessoal, dependendo da sua empresa, é o departamento pessoal que gerencia essa parte de benefícios. Então tá aí um dos pontos do futuro, né, você simplificar a comunicação. Com certeza. E você sabe que tem um número alarmante, sabe, eu estava reparando em alguns estudos recentes que diz que os profissionais de RH do país, eles estavam relatando sobrecarga de trabalho. E aí quando você olha para a solução disso, né, 60% diziam que a automação era o principal, era a prioridade para liberar tempo mesmo para que esse profissional conseguisse investir mais em outras estratégias, né. Então quando a gente fala de futuro, a gente fala de personalização, que é olhar, né, para esse colaborador, para essas necessidades, porque cada empresa tem a sua necessidade, né, então a personalização e acho que a flexibilização, né, elas vieram para ficar, e a gente está cada vez mais vendo que as empresas estão buscando esses benefícios ajustáveis, mesmo ao perfil e ao momento de cada colaborador, né. Então, ao mesmo tempo, a integração entra como solução-chave, um RH que consiga gerenciar tudo em um único só lugar, com dados inteligentes, né, ele com certeza ele vai sair na frente. E aí é aquilo que a gente fala, o verdadeiro ativo da empresa continua sendo o colaborador e esse RH ele vai ter tempo para isso, né, para olhar para as pessoas. Não, e o ponto de ter dados, está tudo num lugar só, você usa os dados. E é um ponto que a gente negligencia, tá? A gente não olha dados normalmente de saúde do colaborador, quanto que ele está usando do plano de saúde, como que ele está usando o benefício, como que ele está usando o benefício de transporte, por exemplo. Isso tudo é insumo para você fazer ajustes na sua estratégia de benefícios. Seja para atrair esse colaborador, seja para engajar esse colaborador ou simplesmente para balizar as suas ações em torno, de toda a jornada desse colaborador. Dentro de um único app, dentro de essa estrutura de dados, eu bato bastante, Afonso, e vou furar um pouquinho a nossa pauta aqui, que a gente precisa saber fazer as perguntas certas. Não adianta ter um amontoado de dados se você não souber fazer as perguntas certas para ter as respostas, para fazer um bom diagnóstico. A gente ignora muito dado que a gente tem dentro de casa e olha muito para dado de mercado. A riqueza de dados que a gente tem dentro de um departamento pessoal, dentro da área de benefícios e que a gente não usa. Então, acho que um dos pontos da gente automatizar, é colocar uma automação, simplificar esse processo, é para a gente ganhar tempo, é para a gente ganhar velocidade, mas principalmente para que a gente tenha dados para embasar a mudança de um benefício, a ampliação do escopo ou o ajuste simplesmente. Eu entender que, por exemplo, a galera está usando mais mobilidade do que transporte. Vamos ver por onde que vai. Essa região aqui a galera está mais home office. Eu ter uma flexibilidade que me facilite a gestão e que impacte de verdade o final da história desse colaborador. Eu lembro que eu já citei isso algumas vezes, tem uma empresa que eu já atendi aqui em São Paulo, que tinha 42 benefícios, e que no final da história só 7 eram utilizados. E aí tinha toda uma estrutura para isso, e só 7 dos 42 benefícios eram utilizados, ou seja, o RH estava gastando com 42 e no final só 7 estavam sendo utilizados. Então,
tá aí um dos Não desperdícios de faz tempo e sentido, recurso. né. Isso, É, então e você sabe que desculpa te cortar, tá, Léo, mas acho que isso é expectativa, né, eu acho que os dados eu acho que quando a gente fala de automação, a gente fala de ter tempo para ouvir, né, a essência ali dos colaboradores, porque como eu disse, é uma empresa diferente da outra, então por isso que a personalização, ela é fundamental e o tempo do RH, ele exatamente isso, os dados te mostram o que faz sentido, o que é relevante, o que mexe ponteiro, né, no final das contas não é você ter todos os benefícios, mas sim aqueles que realmente são aderentes à sua empresa, né, ao seu tipo de colaborador. Então eu acho que falta esse tipo de escutativa mesmo pela quantidade, pelo excesso de trabalho. Então eu acho que a tendência aí é realmente a automatização, é esses dados inteligentes, é esse RH com mais tempo para essa escutativa, para que de fato tenham benefícios que façam sentido, né, que tenha fluidez, que levem, bem-estar também para esse colaborador, né. A gente vem falando muito de os benefícios fazem parte de tudo isso, né. sim, e acho que para fechar o papo, acho que a principal ganho que a gente tem é que o colaborador sinta que aquilo é válido para ele, que no final da história aquilo faz sentido para o dia a dia dele e que não seja algo simplesmente que a empresa oferece só por dizer, que tem, mas que faça sentido para o dia a dia dele. Quando a gente vai para uma visão de operação, a gente simplificar as coisas. Quando a gente vai para uma visão financeira, o quanto eu posso economizar, fazer mais com menos, às vezes é um benefício que eu já tenho que entregar para esse colaborador por questões legais ou acordo sindical, eu já tenho que entregar para ele. Mas como que eu posso entregar de uma forma que seja interessante, seja útil, seja válido e tenha impacto para ele? E para o dono da empresa, se você aí vamos para a visão do RH estratégico, a gente falar o que eu ganho e o que eu deixo de perder fazendo isso. Então, quanto que eu consigo ter de retorno sobre esse benefício que eu já tenho que entregar? Qual o ROI disso? Qual a economia que eu estou gerando com isso? A gente fazer conta. Então, o que eu puxo assim para a gente ter um apanhado final desse conteúdo é quando a gente consegue unir tudo num benefício, num fornecedor só, por A exemplo, muitas plataforma vezes. só, um fornecedor só, né. Isso, um login, um único login, mas no final da história que eu olhe o que impactou o colaborador e o que eu consegui ter de retorno para essa empresa e o retorno do RH, eu estou batendo muito nisso, Afonso, é que o retorno do RH muitas vezes se resume à palavrinha saving, quanto que eu economizei de dinheiro ao fazer aquilo, e essa economia pode ser aplicada em outras ações da empresa, que o dono da empresa vai adorar você falar de economia, de retorno financeiro, e aí que a gente ganha poder na discussão. Afonso, obrigado pelo Você tá papo. trazendo aqui, Léo, te cortando de novo, mas você está trazendo aqui o clássico, né, do que a gente fala do VT, né, o vale transporte ele é obrigatório, é o meio como o colaborador precisa chegar, então ele é essencial para o trabalho. E aí quando você olha níveis de complexidade, né, e quando a gente fala dessa automatização, ela não traz só esse save de tempo também, né, mas ele também traz tudo isso que você falou, que é o que a gente estava falando de ajudar até a saúde financeira das empresas, né, você entregar aquilo que precisa ser entregue com qualidade, fazer com que o colaborador na ponta tenha uma experiência única, porque você imagina, ele vai trabalhar, não caiu o dinheiro dele também, então você precisa ter muita, gestão né, uma gestão ela precisa ser eficiente, mas é isso, né, a gente consegue atender ali não só as empresas, mas também o público final, que para mim, assim, é o mais importante da empresa. Afonso, obrigado pelo papo. Galera, quem quiser continuar a conversa, entender um pouco mais, já chama a Afonso aí no LinkedIn, já pode lotar a caixa de mensagem dela de pergunta, porque, né, ela é do comercial, gente. Comercial gosta de Com receber esse tipo de certeza. mensagem. Então, Afonso, muito obrigado. A gente se vê em breve aí nos eventos da vida. Você vai estar com a gente no RH Summit presencial? Sim, Então, também gente, estarei presencial, hein. então, Tamo junto. até breve, a gente se encontra. Pessoal, a gente volta já já com mais um conteúdo aqui do RH Summit Live Show para a gente continuar a discutir inteligência humana, artificial e comportamental e principalmente como que o RH impacta negócios e gera o famoso ROI do RH, tá bom? Até mais.